Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo bastante interessante, que nasceu de uma pergunta de um companheiro aqui da grande loja do estado de Ceará, que de princípio eu até ignorei essa pergunta. Mas como bom pensador, como uma pessoa eclética, eu fiquei cosmo pensando. Porém, eu não fui radical em fazer e dar uma resposta direta ao mesmo. Eu até respondi que, cara, a sua pergunta é pertinente. A sua pergunta é muito pertinente. E eu não tenho essa resposta. Eu não tenho os reais motivos. Mas eu vou procurar pensar, vou meditar para ver se eu encontro uma real resposta para lhe dar. Abre aspas. O companheiro me perguntou se ele poderia se associar em duas potências maçônicas, ou seja, ele fazer parte de duas potências maçônicas. Ou seja, fazer parte da grande loja aqui do estado de Ceará e fazer parte da grande loja Unida Maçônica do Brasil Ceará. No momento eu não tive a resposta, eu não agi por impulso, não agi pela emoção. Logo, se ele fizer essa pergunta ao mestre da sua instituição, o mestre vai responder assim na lata, né? sem simplesmente pensar. Ele vai dizer que não pode e que a Glumb não é uma potência maçônica reconhecida por eles, e etc. E mesmo que fosse, não poderia, e etc. Aquela coisa que a gente sabe, aquele mimimi, aquele blá blá blá, sem princípios argumentativos. Porque na maçonaria institucional autocrática não tem argumentação com base nos princípios do que consiste a maçonaria, são repetições. O cara escuta, repete, o cara escuta, repete. É igual o que o Miyagi gosta de falar, que eu gosto sempre de repetir aqui no meu canal. É igual papagaio de pirata, né? O cara escuta e repete. Não busca sequer o conhecimento do que consiste essa matéria, que seja regularidade na origem, que seja tratado de mútuo reconhecimento e etc. Então, essa pergunta direcionada à minha pessoa, eu me sinto muito privilegiado quando alguém me pergunta, me faz uma pergunta tão complexa. E tem 3 dias que ele me perguntou isso. E nesses 3 dias eu tenho quase me pensado. Eu cheguei à conclusão seguinte, me acompanhe aqui, me acompanha, não saia desse vídeo, me acompanha, vamos pensar junto assim como eu pensei sozinho. E vamos chegar a uma conclusão, vamos ver se a gente acha a chave hermenêutica porque o indivíduo não pode, um maçom não pode se associar em duas potências maçônicas distintas, né? Mesmo que esteja dentro do ciclo dos tratados de mútuo reconhecimento. Por exemplo, o cara hoje aqui no estado do Ceará tem duas potências somente que tem a tratado de mútuo reconhecimento, somente o GOSSE e a grande loja do estado do Ceará. Né? Nós, da grande loja Unida Maçônica do Brasil Ceará, não temos tratado com nenhuma das três. E o Grande Oriente do Brasil Ceará não tem tratado com nenhuma das duas. Né? Somente a grande loja do estado do Ceará e o Grande Oriente Ceará, que tem tratado de mútuo reconhecimento e que a qualquer momento pode ser quebrado, como eu falei no vídeo anterior. Né? É uma questão política, é uma questão de conveniência. Né? Se os dois grão-mestres decidirem quebrar o tratado, acabou-se a intervisitação e morreu para Maria Preá. Não é questão que você esteja no ciclo, dentro do que consiste as potências autocráticas, que você tem essa questão de intervisitação. A qualquer momento pode ser quebrado no aspecto político se quebrar o contrato social que foi feito ali o acordo. Bem, vamos pensar. O maçom, a pessoa que se dirige à maçonaria, ela tem que se apresentar, né? Ela tem que se apresentar como um homem livre, né? Isso é o costume, homem livre e de bons costumes. Né? Vamos nos manter, nem nos costumes, vamos nos manter na liberdade. O que consiste essa liberdade? Essa liberdade ela consiste
no aspecto metafísico, ou uma liberdade simbólica, ou uma liberdade de fato do que consiste uma constituição do Estado a qual nós estamos inseridos. Porque em relação ao Estado de Direito, a pessoa, né, aqui, principalmente aqui no Brasil, você tem a liberdade ao culto. Né? Você pode ser satanista, você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser o que você desejar ser, professar a religião que você assim desejar. Você tem essa liberdade ao culto, né? Liberdade de associação e etc. Vivemos numa democracia, digamos, mesmo que algumas coisas são restritas, mas a gente tem uma certa liberdade constitucional. Né? Bem, se você dentro desse aspecto administrativo, o próprio Estado te dá essa liberdade, e aí vem a liberdade pessoal, vem a liberdade individual. Tem que ver qual os limites do que você concede a si mesmo, a tua liberdade. Vamos lá. Então, a maçonaria, né, apresenta que ela só recebe no seu seio, né, as instituições, que o homem professe que seja um homem livre de bom costume. Né? E aí você se diz ser um homem livre. A instituição, ela não vai exigir, né, de você que você se prenda simplesmente aos dogmas ali apresentados. Peraí, Jair, né? Tá indo muito rápido. Ela não vai pedir a você que você deixe de ser, se você for uma pessoa espírita, ela não vai exigir de você que você deixe o espiritismo, ela não vai exigir de você que você seja um babalorixá, ela não vai exigir que você deixe o axé, e etc, etc, etc. Se você for padre, pastor, ela não vai exigir de você. Ela vai permitir que você cultue, que você pratique as outras crenças assim que você deseja. Porém, olha só o contraditório. Por isso que essa pergunta desse companheiro, desse nosso irmão, é muito pertinente. Nós somos sabedores que todas as instituições, elas têm obrigações pecuniárias, seja direta ou seja indireta. Se você pertence a uma igreja evangélica, você tem algum tipo de obrigações, mesmo que não sejam obrigatórias, né? Mas você tem certos tipos de obrigações, tipo fazer doações voluntárias, oferta, dar o teu dízimo, né? Tem algumas instituições evangélicas que obrigam o seu membro a dar o dízimo, né? Com certas ameaças, né? De não ir para o céu e etc. Mas não vamos entrar nesse mérito. E então, todas as associações você contribui. Né? Você tem um tipo de... Você faz parte daquela associação e você tem que manter-se dentro do que consiste a regularidade daquela instituição. Né? Para você ser uma pessoa do evangelho, você segue as doutrinas, né? As doutrinas daquela instituição, né? Daquela igreja, né? Digamos assim. Bem, na maçonaria tem alguns requisitos, mas se diz que as instituições não são dogmáticas, as instituições não são fundamentalistas, as instituições não têm nenhum tipo de culto, né? Ela prega a liberdade, ela prega a igualdade, ela prega a fraternidade. Então, dentro dessa ideia, nos dá a entender que o maçom está livre. O maçom está livre para ir e vir de acordo com o que ele assim desejar e fazer parte de qualquer outra associação. Por isso que a pergunta do companheiro é pertinente. Por que eu não posso me associar a uma outra potência? Da onde vem essa proibição? Já que eu sou um homem livre, já que eu posso fazer parte de qualquer outra associação, mas não posso fazer parte de uma associação que tem em si a gramatura de maçonaria. Porque eu sou proibido, porque há essa restrição. Já que o direito está em mim, né? Para que eu seja um associado de uma determinada instituição, né, principalmente das potências autocráticas, eu tenho que manter as minhas obrigações pecuniárias financeiras. Ou seja, para que eu me mantenha dentro do quadro associativo daquela instituição, eu tenho que pagar mensalidades. Então, se eu estou pagando e que o que me dá direito é os meus pagamentos, então eu tenho um direito, sim,
por meio dessa temática, de pertencer a uma outra instituição a qual também eu vou pagar. Eu não vou pedir a você que pague por mim, eu não vou pedir o fulano, o ciclano, eu vou pagar os meus, aquilo que a instituição me exige, né? Para que eu possa ali frequentar. Aí eu vou repetir novamente. Eu estou querendo que você pense comigo, né? Eu estou alimentando a tua potencialidade racional, né? Vamos lá, peraí. Já que para que eu esteja nessa minha instituição de origem, eu pago. Se eu não pagar, vão ser suspensos os meus direitos. Eu não vou ter direito de tomar assento. Digamos que essa associação, por falta de pagamento, ela me retire do quadro associativo, né? Ela me retire. E eu vou para uma outra. Logo, a outra vai exigir que eu pague. Então, tudo se mantém em relação ao pagamento. Mas quando eu estou ativo em uma instituição, há uma proibição que eu não posso fazer parte de uma outra instituição pelo simples, digamos assim, autoritarismo da parte administrativa daquela instituição, me proibindo de eu fazer parte daquela instituição. E até mesmo, como acontece aqui no estado de Ceará, de ter contato com aquelas pessoas daquela associação, de ter convivência com aquelas pessoas daquela associação. Estamos vivendo esse radicalismo aqui no estado de Ceará, né? Em pleno século XXI, há restrição até de você frequentar a dependência de uma outra instituição que tem-se a gramatura de maçonaria. E aí eu não vejo, eu fico no devaneio, eu fico procurando a lógica. E aí eu pedi, meu irmão, pergunte ao seu mestre maçom, pergunte ao seu grão-mestre o porquê dessa proibição. Porque particularmente eu não vejo lógica. Se você vê lógica, fica igual aquela que eu gosto sempre de dizer aqui, aquela conversação entre o João Grilo e o Chicó. Se você chegar e perguntar para o teu grão-mestre e para um mestre maçom, por que você não pode fazer parte simultaneamente de duas associações, ele não vai ter resposta. Ele não vai saber te responder. Como? Porque se ele dissesse assim para ti, olha, você não pode fazer parte daquela associação porque ela é espúria, digamos assim, ela é irregular. Mas aí você responde, peraí, quer dizer que a minha conduta, o meu caminho, o meu direito ou a minha busca da espiritualidade depende do que você pensa ou do que você diz? Então você seria o meu guia espiritual, você seria o meu guru para dizer o que é certo e o que é errado para mim? Já que eu sou um homem livre, já que eu tenho consciência, já que eu sou uma individualidade, não seria direito meu dizer o que é certo e o que é errado? É você que tem que determinar o que é certo e o que é errado para mim? De certa forma, então, eu estou sendo escravizado por você. É você que está me dando o direcionamento. Então não tem nada de liberdade. O que se mostra é que eu estou me subordinado às tuas vaidades e às tuas vontades. Já que você diz que eu irei, se eu fizer parte de tal instituição, eu irei me contaminar, eu irei, de certa forma, como na Índia, né, que tem um regime de casta, se eu tocar no Dalit, né, naquelas pessoas que da casta inferior, eu vou me contaminar, eu vou ter que passar por um processo ritualístico para que eu possa me purificar. Quer dizer que aquelas pessoas de outra instituição são, de certa forma, pessoas impuras e que eu vou me contaminar. Olha o cúmulo do absurdo, olha só como essa temática nos deixa de fato cosmo pensando. Por isso que, mediante
esse questionamento, essa pergunta desse irmão e companheiro, viu? Eu, eu, Jair Gomes, veja bem, Jair Gomes, eu cheguei a uma conclusão, eu cheguei à seguinte conclusão: eu não vejo nenhum motivo, eu não encontrei nenhum motivo que não seja a arrogância, a prepotência, o fundamentalismo, o fanatismo de tal associação que proíbe o seu membro de pertencer a uma outra instituição. Eu posso aqui até fazer uma afirmação de que a partir do momento que você restringe o direito do indivíduo dele ir e vir, você se classifica dentro de um sistema que nós podemos denominar como seita. Ou seja, você é uma seita. Você proibindo assim, dando qualificações para os teus membros, dizendo que eles são superiores aos demais irmãos, às demais instituições, você está se classificando como uma denominação maçônica que nada que eu posso definir como uma seita maçônica. Eu venho dizendo isso aqui. Então, quando não tem nenhum sentido, não tem lógica. Agora, eu particularmente, repito, eu não vejo restrição nenhuma. Até porque se você tiver condição de manter as suas obrigações pecuniárias diante das duas instituições. Porque cada instituição você vai ter obrigações pecuniárias. E se você é uma pessoa que tem condição, eu não vejo nenhum motivo. Olha, vou repetir para que alguns incautos aí não possa entrar em devaneios e dizer que o Jair está, de certa forma, falando pela Glumb. Não estou falando pela Glumb. Eu estou dando a opinião do Jair. Ou seja, hoje a Glumb ela não é diferente dessas potências maçônicas que não aceita dupla filiação. Ou seja, ou você pertence à potência tal, ou você pertence à Glumb, certo? Isso hoje a Glumb trabalha assim. Mas eu, Jair Gomes, eu não vejo nenhum tipo de restrição. E ainda eu não conversei com a administração do Alto Corpo da Glumb se no futuro nós possamos ver, né, essa temática e que se um membro de certa instituição nos procurar para se associar conosco, se ele tem condição de manter as duas administração, as duas potências, em relação às suas obrigações pecuniárias, particularmente, Jair Gomes, eu não vejo nenhum tipo de restrição. Ou seja, por vários motivos. O que acontece? Quando os irmãos deixam uma potência, né? Quando os irmãos deixam uma potência, a sua potência de origem, é notório que esses irmãos abandonam os irmãos que ele tinha vivência. E isso não é bom para a maçonaria. A gente está se tornando não diferente das religiões fanáticas, das religiões fundamentalistas. O cara é da Assembleia de Deus, digamos, aí ele foi para Batista. Aí ele deixa de conviver com aqueles irmãos da Assembleia de Deus, ele abandona aquela família e agora se acha uma pessoa melhor, se acha uma pessoa superior e etc. Isso é ridículo, isso não tem fraternidade, isso não tem igualdade. É isso que, mais ou menos, que eu busquei por meio do Cosmo Pensar, o que esse irmão estava se sentindo. E o que esse irmão queria me apresentar, de repente. A sua pergunta ela foi uma pergunta do grande arquiteto do universo, para que a gente possa desmitificar essa questão. Ora, a partir do momento que você deixa a vivência de uma certa instituição e passa para outra, você abandona todos aqueles irmãos que um dia você
bebeu com ele, um dia você comeu no prato dele, um dia você o abraçou, num dia você o disse que o amava, num dia você disse que ele é... Ou seja, você vivia em família, mas agora, pela proibição da tua instituição atual, você não pode mais conviver com os irmãos. Isso é ridículo. Isso não é maçonaria. Isso é seita. Isso é fundamentalismo. Isso é fanatismo. Isso não tem nada a ver com maçonaria. E aí, meditando mais sobre o assunto, eu cheguei à minha conclusão. O real motivo da proibição do membro ser associado em duas instituições maçônicas distintas só tem um motivo. A minha concepção. Você. Você é a chave hermenêutica da proibição. Como, Jair? Não estou entendendo. Você não passa de uma mercadoria. Você é uma mercadoria para a instituição. Por quê? Porque a partir do momento que você está contribuindo para uma certa instituição, você está pagando ali para manter os seus direitos associativos. E se você for para uma outra instituição, você também vai pagar para manter os seus direitos associativos, ok? Só que vai chegar um dado momento, se você ficar frequentando as duas instituições, vai chegar um dado momento que você vai manter uma escolha. Você vai, por si mesmo, você vai se autoanalisar e você vai chegar a uma conclusão que você vai escolher uma. Você vai escolher uma. Você vai escolher uma. É notório, vai ser fato. Você vai escolher uma. Então, uma das duas instituições vão perder o mais valoroso, né? Que não é você, é os teus pagamentos mediante aquela instituição. Então, a preocupação aqui não é com a tua espiritualidade. A preocupação não é com a tua conduta ética e moral. A preocupação é para aonde tu vai deixar o teu dinheiro. É só isso. E essa é a minha conclusão. É só isso. A preocupação da instituição não é com a tua espiritualidade. Até porque a maçonaria, ela não te dá a esperança de um culto antropomórfico. Ela não te promete um céu. Ela não te promete que você tem que manter uma fidelidade de uma religião que você estará ligado a uma divindade extracósmica. Ela não te promete o inferno, ela não te livra do inferno e etc, etc. Então a única preocupação institucional é o financeiro. Ela vai perder se você fizer a escolha, né? Até porque quando você se deparar, né, com a vivência, de uma instituição X e de uma outra instituição Y, em relação à vivência orgânica, ou seja, tanto ritualística como família, você vai se deparar com as mesmas temáticas. O mesmo ritual que você pratica em uma determinada instituição é o mesmo ritual que você vai praticar numa determinada instituição. As mesmas vivências fraterna, digamos, que você tem numa instituição, você vai ter na outra. Só que pela vivência, uma você vai se sentir melhor. Isso é natural da natureza humana. E em um dado momento da tua convivência, você vai se sentir mais confortável, você vai se sentir mais feliz, digamos assim, em uma determinada instituição. Então você vai fazer a escolha. Porque seria até burrice da sua parte manter duas associações que te apresentam a mesma temática no que consiste os rituais e até mesmo a vivência orgânica. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido esse vídeo nas entrelinhas e que, quem sabe no futuro próximo nós possamos quebrar mais esse paradigmas e que você como indivíduo, você como homem livre, possa fazer valer o teu direito constitucional até mesmo do país que você vive, aonde as instituições maçônicas tiram de você
esse direito de escolha, de vivência e de você fazer com o teu dinheiro o que você deseja fazer. Te amo sem te conhecer.